Deputado, o deputado que é do PMDB, o Wellington Luiz, já assinaturas suficientes aí? Qual é o objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito? Ela é realmente viável? Acho que sim, Rodrigo. Eu acho que o papel do parlamentar é esclarecer à sociedade o que de fato tem acontecido. A nossa saúde, você acabou de usar uma frase, né, eu achei muito coerente a situação atual, a nossa saúde está na UTI. E a gente precisa dar uma resposta à sociedade sobre tudo isso. A gente tem que explicar à sociedade. Eu acho que a tentativa não é buscar alguém para servir de Cristo, para ser crucificado, condenado, não é nada disso. Agora, os fatos precisam ser esclarecidos. Que existe algumas coisas erradas, ninguém tem dúvida. O resultado por si só já diz tudo. Agora, é necessário que nós parlamentares, que somos os fiscais, que somos representantes do povo, busquemos uma resposta para que a sociedade possa entender o que de fato está acontecendo. Então, a ideia não é politizar, né, criar situações partidárias, nada disso. A ideia é buscar com muita isenção, com muita responsabilidade, né, o que de fato está acontecendo, até para a gente, depois de diagnosticada a doença, a gente poder curá-la. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A sua formação profissional é de policial civil, não é? É sim, Cláudio. Então, eu acho que será muito útil, né? Porque será muito útil nessa CPI, porque, afinal de contas, há muitas suspeitas de maracutaias e que agravaram ainda mais a questão da saúde pública aqui no Distrito Federal. O senhor tem notícia disso? Notícia e o senhor considera que esse tema também será objeto de investigação na CPI? Sem dúvida, Cláudio. Eu acho que talvez seja esse o combustível até para a abertura dessa CPI. É aquilo que eu disse, a situação da saúde hoje por si só já nos obriga a tomar uma providência rigorosa com relação a tudo que está acontecendo. E os rumores, né, de irregularidades dentro da Secretaria de Saúde, e não só dela, e outros órgãos do governo, é importante que seja esclarecido para a população. Volto a dizer, o instrumento de apuração não é um instrumento condenatório. Ele pode até absolver, dependendo dos atos praticados por quem estava à frente desses órgãos. Então, a ideia é, se você é inocente, você não tem que se preocupar. Agora, se você é culpado, realmente você tem que responder por todos os seus atos, né? Agora, deputado, o senhor é do PMDB, que fez parte do governo aí que passou e teve uma gestão muito ruim na área da saúde, né? Era a principal prioridade do governo, era a bandeira do governo. A gente viu, durante 4 anos, problema atrás de problema nessa área. E, infelizmente, a saúde continua na UTI, né? Não tem como dizer outra coisa. É verdade. Os gestores, inclusive aliados do senhor, que passaram pelo governo, também serão responsabilizados, também serão investigados? Essa é a demonstração mais clara, Rodrigo e Cláudio, de que nós somos isentos, independente de questão partidária. Então, vocês bem disseram, eu sou um dos, né, que hoje sou a favor, orientei o meu bloco. Hoje eu faço parte de um grupo de um bloco de 5 deputados e um grupo de 7 parlamentares, onde existe uma sintonia muito grande. E a minha orientação a todos os nossos companheiros é para que haja aí a CPI, justamente para demonstrar a clareza da situação, a transparência. Então, nós não temos que nos preocupar. Se eventualmente alguém ligado a nós cometeu alguma falha, vai responder pelos seus atos. Não tenho dúvida. Agora, não é porque nós estávamos no governo que nós vamos nos omitir, vamos nos acovardar. Pelo contrário, nós temos, mais do que nunca, nós que somos do PMDB, somos do PT, temos a responsabilidade de fazer isso, com a consciência tranquila do que, se acontecerem erros, até são admissíveis. Agora, se foram atos de corrupções, aí é outra coisa. E aí, de fato, tem que ser apurado. E aí existe o Poder Judiciário, a própria Polícia Civil, o Ministério Público, que adotarão as devidas providências. Deputado, o senhor é daqui mesmo, de Brasília? Sou nascido e criado em Brasília. Então, porque eu queria fazer, enfim, um desafio para ver se, enfim, vou mudar um pouco. Já tomo. Então fica para é o seguinte, o que mais espanta nessa questão da saúde pública aqui no Distrito Federal é que nós temos aqui, o GDF tem um orçamento que é espantoso, né? Um orçamento de 6,3 bilhões de reais. Esse orçamento é superior ao orçamento global
de pelo menos uma dezena de pequenos estados brasileiros. Estados, aliás, do mesmo nível do Distrito Federal, em termos de número de habitantes, como são os casos de Alagoas, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá. Esses estados, o orçamento global desses estados nem chega perto desses 6,3 bilhões do orçamento da Secretaria de Saúde. É um orçamento, por exemplo, superior, quase o dobro, do orçamento de saúde do estado do Rio de Janeiro, que tem uma centena de municípios, tem 2 dezenas de grandes hospitais públicos mantidos pela Secretaria, e, no entanto, apesar de toda essa dinheirama, apesar de todo esse dinheiro, esse orçamento fabuloso aqui da saúde, a saúde pública aqui no Distrito Federal é uma vergonha. Eu acho que eu tenho propriedade para falar, porque eu sou de família muito pobre, então eu sempre utilizei transporte público, eu sempre usei hospital público, eu vim ter plano de saúde depois de 15 anos de polícia, onde nós conseguimos ter um salário um pouquinho melhor. Mas a minha vida toda eu fui para o hospital, né? Minha mãe dormia na fila para poder ter dentista para gente poder ser consultado. Então a gente sabe, essa é uma doença crônica que vem de muitos anos, né? Brasília nunca conseguiu sair do caos na saúde. E é um problema de gestão. Eu acho que a questão, né, do salário dos servidores, talvez, na minha opinião, não seja o maior problema. Pode até ser um problema, mas não é o maior problema, até porque eu defendo que o servidor ele precisa, né, ser valorizado, né, até para que ele faça a sua função, né, de forma adequada. Tudo isso é muito importante. Agora, a questão da gestão, e aí desculpa, né, outros fatores que são objetos de investigação da polícia, também tem contribuído bastante. Acho que o maior problema desse país é muito mais a questão da corrupção e da má gestão do que do serviço, do serviço público, né, dos seus servidores. Então, eu acho que essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Ela tem que ser colocada como está acontecendo hoje no Brasil, né? As pessoas hoje estão indo à rua, estão reivindicando, porque não aguentam mais sofrer na fila dos hospitais, não aguentam mais ter serviço público de péssima qualidade. E nós, servidores públicos, também sofremos com isso, né? Nós também não gostaríamos de dar à população o tipo de prestação de serviço que nós damos hoje. Mas vai no hospital, tem enfermeiro e médico comprando material cirúrgico, se não quiser ver o seu paciente morrer na mesa de cirurgia. Então tem tirado do próprio bolso. E não são salários, né, que, na minha opinião, sejam merecedores de tudo que é aquilo que eles fazem. Então fica muito aquém. Então eu acho que o problema é muito maior. E aí não tem dúvida, né, a questão há um peso enorme, vocês colocaram com muita propriedade, tem razão, mas os dois grandes problemas, na minha opinião, é exatamente o desvio de recurso e a forma inadequada como a gestão tem sido feita. E aí eu acho que nós temos que repensar tudo isso. Eu acho que aí a gente tem que, a população, nós do Legislativo, temos a obrigação de ver isso com muita responsabilidade. O diagnóstico da doença, né, Cláudio e Rodrigo, todos nós sabemos, né, todos nós sabemos. Às vezes a gente não tem coragem de enfrentar a cura, mas que nós sabemos o motivo de tudo isso, nós sabemos. Deputado distrital do PMDB, Wellington Luiz. Deputado, a gente vai continuar acompanhando aí os passos dessa CPI, da CPI da Saúde na Câmara Legislativa, já assinaturas para instalação. Mas, por falar em corrupto, viu, falar em corrupção, Renato Duque acaba de chegar na CPI da Petrobras para depor. Mas, deputado, só para fechar essa questão, né, se essa rapaziada roubasse um pouco menos, dava para resolver muitos dos problemas da saúde pública. O senhor tem toda a razão, a questão é de gestão mesmo, né? Porque, assim, se sobra tão pouco dinheiro para investimento, como é que os caras vão roubar em cima disso, né? É uma coisa impressionante. E roubam muito, né? Então não é tão pouco. Não, roubam muito. Tem muita gente aí que ficou rica ou multiplicou a fortuna que já tinha. É verdade. Deputado, eu vou agradecer a entrevista, a gente vai acompanhar a CPI da Petrobras, mas é claro que vamos acompanhar todos os passos agora aí dessa CPI. Já tem data para instalação? A gente pretende instalar o mais rápido possível e é bom que fique ressaltado aqui que existe também, né, outras possibilidades de abertura de outras CPIs, como a do transporte, a CPI do Estado, que está sendo discutida aqui. Hoje a Câmara tem tratado isso com muita responsabilidade. Isso de forma isenta, politicamente falando, mas nós temos que enfrentar. Então, a questão do PMDB não tem problema em enfrentar isso e nós faremos. E que os culpados paguem pelos seus atos. Tá certo, deputado Wellington Luiz.